Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: o que é óbvio para mim pode não ser para você. Então, para mim, há coisas que são muito óbvias, há coisas que eu domino. Enfim. Mas você poderia vir aqui e vir falar de uma fórmula química. E isso para mim não tem nada de óbvio. Por que não tem? Porque eu não domino o campo da química. Eu costumo desconfiar destes que sempre gostam de colocar, vamos dizer assim, uma ideia de vantagem pessoal e que tudo que essas pessoas fazem, eles são muito bons. Sabe aquele sujeito que só conta vantagem? Eu fico pensando, eu fico pé atrás. Aqueles que sempre têm, entre aspas, uma resposta para tudo. Eles não têm dúvida de rigorosamente nada. Tudo para eles está terminado. Esse tipo de postura a mim não me agrada. Não me agrada, por quê? Porque eu não aprendo com gente que já sabe tudo. Eu aprendo com pessoas que querem aprender e que têm a humildade de passar o seu conhecimento respeitando o saber do outro. Aí com essas pessoas, não importa a idade, o processo se dá e se dá de uma maneira muito natural. Agora, pessoas que acham que já sabem tudo, eu já até faço questão que nem venham falar comigo, porque não me acrescentam em nada. E eu também não vou acrescentar nada para elas, afinal de contas, elas já sabem. Eu tenho visto algumas coisas nas redes sociais e aqui no YouTube. E sabe o que nós temos identificado? Muita gente oportunista se valendo de carências das pessoas, carências afetivas inclusive, e claro, também da carência de conhecimento das pessoas em geral, para sugá-las e transformar elas em zumbis, no sentido de não aceitar críticas àqueles a quem essas pessoas devotam e viram ídolos. Os ídolos da internet, aliás, aqui no segmento política, nós temos canais que fazem isso. Eles não refletem rigorosamente nada. Nada. Se valem da ignorância das pessoas e geralmente são vídeos todos produzidos no achismo. E o cidadão diz assim: não, mas eu não tenho roteiro no vídeo, porque afinal de contas, não ter roteiro no vídeo é uma coisa. Outra coisa é você não ter conhecimento para fazer vídeo. E muitos destes não têm. Eles chutam. E eu sempre digo, relógio às 6h30, pelo menos 2 vezes por dia está certo. Mas passou das 6h31, ele já está com a hora atrasada. Então, não adianta, você tem que filtrar que tipo de análise você quer, que tipo de opinião que você quer. Você quer uma opinião que seja realmente embasada em preceitos científicos, de observação, de razão, ou aquelas análises criadas em cima de paranoias transformadas em conspiracionismos. Nas teses e teorias fundadas todas e assentadas todas num achismo. E é claro que no empirismo muitas coisas nós acertamos, porque não estamos totalmente errados. Mas a maioria das nossas concepções, quando elas só são empíricas e só observam as nossas realidades sem confrontar com o outro, a gente acaba
limitando o nosso campo de saber. A gente precisa fazer a dialética do conhecimento. O que é a dialética do conhecimento? Tese, antítese, síntese. A tese é uma opinião sobre alguma coisa. A antítese ou a antitese é uma opinião contrária sobre isso. Você bate os dois. Às vezes você vai entender que há coisas na antítese que realmente são verdadeiras, mas há coisas na tese também que são verdadeiras. E aí você vai formar a sua tese. Ou pode ser ao contrário, pode ser que a tese esteja totalmente certa e a antítese esteja totalmente errada, ou vice-versa. A gente tem que formular pensamentos a partir da racionalidade e não simplesmente no achismo. Só que as pessoas hoje, que se dizem produtoras de conteúdo nessa plataforma, querem views. E nem sempre a explicação lógica, sensata, sem ofensas, sem ataques, chama a atenção das pessoas. O que muitas querem é exatamente a desinformação, porque não entendem que a plataforma aqui também tem. Se ela tem sim um caráter de recreação, ela também tem o caráter educativo, principalmente os canais de política, que eles têm que ter essa formação. Então não basta você simplesmente pegar, gravar um vídeo. Você tem que repensar, estruturar a sua fala. Mas a gente tem visto vários gurus nascendo aí no YouTube exatamente pela carência de conhecimento das pessoas, numa era em que se acha que temos que ter um discurso raso, onde se entende que ser simples é ser raso. Não, ser simples é facilitar, mas não significa que tenhamos que ser rasos no nosso saber, onde os conceitos estão deturpados, porque as pessoas não estão entendendo que a construção do conhecimento se dá exatamente pelo método da investigação, o método que foi herdado da filosofia antiga, que rompeu com os mitos lá dos tempos da antiguidade. E a gente agora está criando uma nova, vamos dizer assim, uma nova mitologia. E elas são fundadas exatamente nos nossos conspiracionismos, nessas teorias que a razão vai dizer que não pode acontecer isso, ou se pode acontecer, tem elementos ali que são muito improváveis. Então a gente precisaria, para não alimentar esse tipo de canal, ter uma educação que trouxesse à tona a necessidade da criticidade. Porque canais como alguns que eu conheço aí, desses que já têm aí seus seguidores, eles não querem é que você seja crítico. Eles querem que você seja um seguidor, que você seja um bajulador, que você consuma o material dele e que ele ganhe em cima disso com as suas monetizações ou ganhe uma notoriedade que ele não tem em nada, mas de repente isso afaga o ego de quem necessariamente não construiu nada em sua vida. E cria uma máscara social, né, através do seu canal de YouTube ou pela sua rede social, que muitas vezes não reflete o que ele é de fato. Então, gente, temos que começar a ter uma visão um pouco mais crítica, mais analítica das coisas, mais reflexiva e, por que não, privilegiar a dúvida? Porque as certezas são dos tolos, as dúvidas são daqueles que querem conhecer o novo.